paz pra você que tá aí do outro lado, tudo bem com vocês? Hoje eu fui lá em cima, gente. Gente, tô animado hoje. Como diz um famosinho da internet, bonjour tout le monde! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast barra podcast. Pode falar, Atalaia. Gente, pode chegar junto e eu vou apresentar o convidado de hoje, o nosso ilustre convidado de mais um episódio. Ele é filho de diácono, amante de filmes policiais e mistérios, né? Ele é auxiliar de porteiro, pregador, nas horas vagas ele é bombeiro também. Ele é dançarino, jogador de futebol. Dos 12, ele é o 13º. Só vai entender essa quem lê Bíblia. Dos 12, ele é o 13º. Ele não abre portas, mas ele é chaves. Matias! Hello, guys! Esse é o nosso convidado de hoje. Matias, como é que tu tá te sentindo em ser um convidado desse podcast? Pode falar, Atalaia. Super animado em um projeto que assim vocês fizeram e tô super animado por isso. Eu tô animado também, Matias. Hoje eu tô animado. Hoje eu tô pronto pra fazer bastante perguntas. Vamos começar, Matias? Já é. Bom, Matias, eu gosto de sempre perguntar como tu conheceu Jesus? Como é que Jesus foi te apresentado na tua vida? Como é que aconteceu pra tu ter esse encontro com Jesus? Bom, assim, eu sou eu sou nascido do lar cristão. E tipo assim, desde criança eu já tive um ensinamento assim da palavra, de ir assim pra igreja. E eu nasci numa família evangélica. Cresceu no lar cristão, então? Sim, exatamente. Ok, então conheceu Jesus desde sempre? Desde sempre. E qual é a memória que tu tem, assim, a primeira vez que te falaram de Jesus, assim? Como é que tu te lembra? Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta pra ninguém ainda, Matias. É uma pergunta bem especial, né? Tu lembra essa primeira vez assim, que falaram não. de Jesus pra ti? Não? Não sei mesmo. Contar uma história assim, Deus é quem mora lá no céu, que a gente sempre fala pras crianças, né? É verdade. Eu acho Deus que é isso, tá lá no uma céu. memóriazinha me diz que é isso, assim, uma historinha assim, antes de dormir, sabe? Contando a história da Bíblia, sabe? Quem foi, papai ou mamãe? Os dois, assim. Os dois? É. E como é crescer num lar cristão, Matias? Como é crescer num lar cristão? Assim, Tem muita gente que não sabe, eu pelo menos não nasci num lar cristão. Se bem que a minha família, por parte de mãe, eles sempre foram cristãos. E por parte do meu pai eram mais católicos. Mas eu não cresci num lar cristão, vamos se dizer assim. Como é que é crescer num lar cristão? Quero saber. Assim, é bem especial, sabe? Tipo, é uma sorte, assim, de nascer numa família que já é instruída na palavra, assim, já ter um caminho, já ter uma ideia. Qual é o nosso chamado aqui na Terra, sabe? Assim, é bem especial. Ok, então, o que tu sente de diferente para aos outros? Se for para comparar com os outros, assim, de uma família não cristã com uma cristã, o que tu acha que de mais diferente, assim? É que eu sei quem eu sou, porque eu nasci e pra onde eu vou. Boa, vocês viram? A gente vai entrar nisso daqui a pouco, viu? E hoje o Matias tem 16 anos, né, Matias? 16 anos. Eu acho que é o nosso convidado mais novinho até agora, né, galera? Corrija se eu estiver errado. Eu acho que é o nosso convidado mais novo. Sempre o primeiro, né? Claro. Primeiro. De menor. De menor ainda. Fez 16 ou vai fazer 17 esse ano? Vai fazer 17. Vai fazer 17 em julho. 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 Não é de junho, né? Junho é o meu mês. Melhor mês. Qual é a maior dificuldade, então, Matias, tu como um jovem, adolescente, já passou para adolescente, tá chegando, né, na juventude, ainda faltam alguns anos. Qual é a maior dificuldade de ser um jovem cristão nos nossos dias, Matias? Qual é a dificuldade? Qual que tu acha? Essa aqui é a parte difícil de ser crente. Ser um jovem crente, É tipo assim que a gente, como jovem crente, a gente anda contra algo, sabe? Contra um sistema, contra ideias. E a gente tem uma maneira de pensar que é bem diferente, sabe? Até por causa que a palavra dá um ensinamento pra gente, a gente pensa de uma maneira muito diferente das pessoas que não são crentes, que não conhecem a palavra de Deus. Então tu acha que o mais difícil é a gente se posicionar contra, às vezes, o sistema, as ideias que são contrárias à Bíblia, no caso? É assim que tu acha que é a maior dificuldade? É a maior dificuldade. Qual outra dificuldade que tu consegue perceber como jovem cristão? Assim... Alguém vai te perguntar, e aí, Matias, é fácil ser crente? Aí o que tu vai responder?
Eu vou responder que não, né? Porque ser crente assim é enfrentar muitas provas, né? Muita dificuldade. E não é difícil não. Porque justamente como eu falei, a gente anda contra um sistema, contra ideias, e às vezes a gente é muito zombado, sabe? Pelo fato da gente crer no Deus que a gente não vê. Até hoje em dia, o fato de simplesmente crer em Deus já é um tabu, né? Às vezes é muito mais fácil aceitar a gente acreditar em tudo, mas quando você diz eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, isso às vezes choca e já, né, coloca uma barreira, né? E tu falou assim, a pessoa que tu disse assim, quando a gente um jovem tem as dificuldades, os momentos difíceis, qual é a dificuldade de um jovem, então? Que talvez um adulto vai estar assistindo a gente vai dizer assim, jovem não tem problema. Não tem como pagar, não tem nada. Qual é o problema de um jovem, então? Assim, o jovem, assim como o problema que eu assim, defino, é que o jovem tem muitos desejos, sabe? Sendo jovem. Ele tem um desejo de sair por aí, né? Que nem o filho pródigo, né? Autoparentese. Aí o diabo, ele oferece muitas coisas assim, com uma aparência boa, mas que não são. Aí um jovem, ele é confrontado a isso todo dia, né? Pelo fato de conviver na escola, no liceu, com outras pessoas que não praticam... não tem a mesma fé? Não tem a mesma fé. E tipo assim, é bem especial, sabe? Bem diferente. Então eu acredito que a dificuldade, eu acho que realmente é uma dificuldade porque a gente na juventude, a gente está descobrindo o mundo, né? A gente está descobrindo, a gente começa a fazer as nossas próprias escolhas, né? E a gente tem um mundo a descobrir, às vezes a gente tem aquela curiosidade de saber como é que é, né? O que todo mundo faz, a gente quer muitas das vezes fazer, procurar. Eu me lembro da minha adolescência, eu não nasci num lar evangélico, mas eu aceitei, eu ainda era pré-adolescente, mas houve essa curiosidade assim, né, de saber como é que é. Eu acho que isso acaba às vezes atraindo, né? E às vezes é difícil dizer não, né, Matias? É verdade. Dizer não, a gente entender que isso é temporário e que as coisas eternas, né, têm mais valor que isso. É verdade. Então eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de um jovem cristão hoje em dia. E me diz pra gente, que a gente já falou dos momentos difíceis, momentos, né, dificuldades e tudo. Qual é a parte boa, então, de fazer parte de uma igreja, de servir a Deus? Qual é a parte boa? Então? Parte boa, né? Assim, uma parte boa, assim, de ser crente, né? De ser crente. Assim, tu pode sentir algo sobrenatural, uma presença, assim, que te conforta, uma presença que te alegra e uma alegria, sabe? Uma alegria que, com certeza, a gente não pode achar em outro lugar. E é isso, um lado bom. Tu acha que o lado bom é a gente ter uma alegria que a gente não acha em outro lugar? Boa. Uma experiência assim própria. Assim. E qual foi o momento, Matias, que tu achou assim? Bom, hoje tu tem 16 anos, mas chegou um momento assim que tu falou, cara, é isso que é Deus. Eu acho que todo mundo tem um momento assim na vida que a gente tá na igreja e depois chega um momento que a gente fala, ah, tá bom, isso aqui é Deus, essa é a presença de Deus. Agora eu quero servir a Deus não porque só me disseram, mas porque eu sei agora. Qual foi esse momento assim? Tu lembra desse momento? Eu lembro, acho que era o meu primeiro congresso. Meu primeiro congresso, quando o meu pai era dirigente lá do PK6. E eu não me lembro mais do tema, mas era aqui na igreja de Curru, esse congresso. E assim, na pregação, sabe, falava sobre o renovo espiritual. E tipo, eu não sabia o que era, sabe? Porque eu nunca tinha tido essa experiência de espiritualidade e tudo. E eu não sabia. Aí eles foram falando, foram explicando através da palavra também. E teve um momento onde os jovens que queriam ser tocados pelo Espírito Santo, sabe? Que fosse pra frente do púlpito. Aí eu não sabia o que era. Aí eu falei, mas tu foi mesmo? Eu fui assim, porque eu queria, sabe? Eu queria sentir essa vontade de receber algo de Deus. Aí eu fui e teve uma oração, sabe? Uma oração e eu me concentrei. Eu fiquei atento, eu me conectei, eu fiquei atento à voz de Deus. E tipo, eu senti algo assim sobrenatural e algo assim que me tocava, sabe? O que tu sentiu nessa? Eu senti tipo um alívio, sabe? Um alívio
Até como se fosse, tipo, alguém falando, eu tô aqui contigo, tu não tá sozinho, sabe? Aí eu senti a presença de Deus, eu me emocionei, sabe? Aí foi muito... Sentiu tocado naquele momento. Aí dali tu acha que foi uma grande experiência que mudou a tua maneira de pensar, talvez. Ok. Assim, meu primeiro contato com o Espírito Santo de Deus. Isso, com a tua, vamos dizer, entrada na espiritualidade, assim. E qual é a parte de fazer, a gente já falou a parte de servir a Deus, qual é a boa parte de fazer parte, de fazer parte da igreja? Da igreja. Da igreja, Qual é a parte boa? qual é a parte boa de fazer parte da igreja? De uma igreja. É porque tem uma galera aí hoje em dia que acredita que é a onda dos desigrejados, né? Que diz assim, para servir a Deus não precisa ir pra igreja, eu fico da minha casa mesmo, eu oro da minha casa, eu sou o templo do Espírito. A gente bem sabe que não é bem assim. E qual é a parte boa de estar numa igreja? Eu sei que muitas igrejas existem falhas, né? Porque são feitas e fundadas e dirigidas por homens, então sempre vai haver falhas, né? Nunca vai ser perfeito, porque nós somos falhos, o único perfeito é Deus mesmo. Mas a gente não pode dizer que tudo na igreja é ruim. Qual é a parte boa da igreja? É assim, o fato da gente poder a gente poder estar junto, buscando um Deus, buscando a presença de um Deus, sabe? A presença assim, a igreja é um corpo, né? E o fato da gente estar junto é uma parte boa. Ter coral dos jovens, coral da criança, das irmãs, dos homens, sabe? E assim é uma parte boa de estar com pessoas, a união, sabe? Entre jovens, irmãs, irmãos. E tu falou de conjunto. Qual é a parte boa de fazer parte do conjunto? Porque a gente tá falando aqui, né? A gente pode falar Atalaia, já falei que o nome do conjunto aqui do Curru, dos jovens, é Atalaia de Cristo. Qual é a parte boa de fazer parte do Atalaia de Cristo? Assim, tu conhece novas pessoas, sabe? Tu pode desenvolver amizades, conhecer pessoas mais profundamente, que muitas das vezes as pessoas assim, se abrem pra ti, sabe? Como a gente é jovem, né, adolescente, a gente conversa muito sobre, como a gente falou ainda agora, sobre as dificuldades de ser crente, sabe? Aí falando disso, abre muitos assuntos, a gente conversa, a gente fala, a gente porque vocês se identificam, né? Porque vocês estão na mesma situação. Isso aí. Então cada um vai, né? Um ajuda o outro. Exatamente. Ok. Isso é uma parte boa de fazer parte do conjunto Atalaia de Cristo, né? Atalaia de Cristo não é em todo lugar, viu, gente? Não, tô brincando. Eu também. Então falando do conjunto, qual é a tua melhor lembrança? No conjunto. No conjunto? Assim, melhor momento, tem um lugar, tem um evento, teve um negócio que a gente fez, teve uma programação top, assim, qual é os teus momentos, assim, que tu lembra? Cara, aquele dia lá foi muito top. Impacta, dos jovens. Qual deles? É que teve vários, já teve 6, né? Acho que 6 já. Não me lembro mais do nome, mas eu sei que era a camisa roxa. É o último. O pastor Christian, né? Que veio pregar pra gente. Gente, eu sou suspeito pra falar desse impacto. Top das galáxias. Impacta Jovem era... É o 6º. Me ajuda aí, Noah. Qual é o nome? Impacta... Não. Espera. Ele ressuscitou. É um negócio assim. E vive em mim. Não, porque ressuscitou. Espera, gente, vou ver nas fotos. A produção tá procurando aí o nome pra gente lembrar. Mas foi o último Impacta Jovem que teve, já faz 2 anos. Já faz 2 anos já. E veio o pastor Christian Felicidade, de lá de Belém do Pará, né? Que eu sou suspeito de falar. amo demais meu amigo. Um homem de Deus, usado demais, deu lugar. Gente, aquele Impacta Jovem foi... O que te marcou nessa festa? Tudo. A palavra, os hinos, a presença de Deus, a gente dava pra sentir, sabe? Nossa. Através da palavra, assim, incrível. As palavras foram muito boas. Inclusive, eu lembro até hoje da palavra da manhã, que foi sobre... Achou, não? Tem francês. Tá procurando? Il est ressuscité et moi je vis. Ele ressuscitou e hoje eu vivo. Né? Em francês é Il a ressuscité et aujourd'hui je vis, né? Gente, foi muito top. Eu me lembro da palavra que o Christian pregou de manhã, na manhã de consagração, e foi sobre as tentações de Jesus. Aquela revelação sobre o pão,
da pedra. Nossa, até hoje assim, eu falo, meu Deus do céu, Verdade. foi muito forte. E eu lembro muito da última também, que foi sobre o chamado de Abraão, o chamado dele, a promessa, né? Nossa, foi muito lindo, realmente, Matias, eu não tenho nem o que falar. Dá até vontade de chorar, mesmo. Ai, dá vontade de voltar esse dia. Christian, por favor, volte logo, por favor. A gente falou de toda a parte boa, Matias, todas as partes legais de fazer parte, mas sendo sincero, Matias, tu já pensou em desistir da tua caminhada? Pensou assim, agora já deu, quero sair da igreja. Tu já pensou, sinceramente? Ou quando eu completar uma certa idade, isso aqui não vai ser mais pra mim, eu vou seguir meu caminho, Deus lá no céu e eu seguindo o meu. Já pensou? Já pensei muitas vezes, porque até às vezes a gente passa por prova, né? Questão, e às vezes a gente se pergunta se ele existe, se ele tá aqui, onde ele tá, né? Eu tô passando por uma situação tão difícil, onde ele que ele tá neste momento, sabe? Onde eu posso ver assim o agir dele, sabe? Aí a gente se pergunta isso, e às vezes eu me falava, não, quando eu tenho uma certa idade já era. Vou parar, porque se eu tô aqui eu não vejo, sabe, o que Deus está fazendo, mas aí depois que tu vê tudo... Põe em prova a tua fé. Né? E aí como é que tu te deparar nessa situação e por que tu mudou de ideia? É porque assim depois vai passando o tempo e a gente se percebe as coisas, sabe, a gente vê, a gente tava passando por uma situação, mas do lado a gente tinha saúde, a gente tinha, como dizer isso, a gente não estava numa situação onde a gente ia morrer, sabe? Dava pra ver que era uma situação onde era só pra provar mesmo a fé, como tu disse, e pra mostrar pra gente o nosso caminho, né? Assim, mostrando que não é fácil, mas é possível com a presença de Deus. Aquela dificuldade não era pra terminar com a gente. Tu falando, Matias, eu lembrei daquela passagem, aquela famosa passagem de Pedro, né? Que às vezes quando a gente está no problema, a gente está na tempestade, a gente se focaliza na tempestade, né? A gente olha aquele vento, a gente olha para aquele frio, aquele medo que dá, aquelas ondas grandes, né? E a Bíblia diz que quando Pedro estava caminhando, enquanto ele olhava para Jesus, estava tudo ok, né? Ele ia de boa. Mas quando ele começou a olhar ao redor, né? O que estava acontecendo na tempestade, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Que é exatamente isso, como tu estava falando, Matias. Às vezes a gente está numa situação e a gente tem a impressão de não ver Deus ali. A gente tem a impressão de estar só, naquele... A gente pergunta, meu, será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Será que Deus... E a gente não consegue enxergar Deus naquela situação. E isso põe a nossa fé em dúvida. E o que a gente começa? A gente começa às vezes a afundar. Afundar no medo, afundar na nossa fé, na nossa incredulidade. E aquilo dá um desespero na gente. Só que a gente tem que ter o quê? A atitude de olhar e levantar os olhos, né, de novo, para Jesus. Que é a solução, né? Que é a solução. Que quando a gente focaliza em Jesus, a gente consegue ir mais longe, né? Avança. E às vezes é difícil, é fácil falar depois, né? Mas às vezes quando a gente está na situação, né, Matias? Na situação mesmo é difícil, que justamente como tu disse, né, na palavra de Pedro, a gente está olhando ao redor e tipo, a gente tira o nosso olhar de Jesus, a gente para de olhar, aí a gente fica olhando todos os pontos mal, sabe? Tudo aquilo que... A parte negativa, a circunstância, né? Que tá dizendo não vai dar certo. A gente não vê nada de... A gente não vê a presença de Deus naquilo, sabe? E justamente pelo fato de ter tirado o olhar de Deus. Exatamente, eu ia falar alguma coisa e a gente nem percebe que a gente está andando em cima das águas. Verdade. Não é louco isso? Porque Pedro saiu, ele já tava andando nas águas, né, Matias? Ele já tava. Ele não tava saindo do barco, ele já tava andando em cima. Então ele já tava vivendo um milagre. Quem que anda em cima da água todo dia? Ninguém. Então às vezes a gente tá vivendo um milagre, mas a situação faz a gente duvidar do poder de Deus e a gente, né, começa a afundar, né? Mas o conselho é, Matias, manter o foco, né? Manter o olhar em Deus. Manter o olhar em Deus. Aí a palavra tá dada, gente. Não sei se serviu para alguém aí, eu acho que sim. Serviu para alguém. Amém? Amém, igreja. Matias, hoje tu exerce aqui na igreja DDICU,
eu apresentei da Gorinha, falei, tu é auxiliar porteiro, né? Ainda não é porteiro oficial, mas é um auxiliar porteiro, tá cheio aqui na nossa igreja de porteiro, de auxiliar porteiro. E como é exercer um cargo na igreja? Como é que tu vê esse cargo na igreja e um auxiliar de porteiro? Como é que é esse trabalho? Assim, se sente útil, sabe? Pelo fato de estar fazendo algo para Deus, sabe? Que não é pro homem, mas é tipo, tu tá trabalhando para a obra de Deus, né? E assim, é uma oportunidade, assim, é uma sorte, sabe? De poder ser auxiliar. Privilégio. É um privilégio, eu gosto muito. Qual é a parte que tu gosta mais, assim, de ser auxiliar porteiro? É que, tipo, tu pode exercer muitas coisas, pode estar na portaria, a gente pega a oferta, sabe? E é uma honra, é um cargo muito grande, sabe? Qual é a responsabilidade desse cargo, Matias? Responsabilidade, como assim? Assim, como é que tu vê essa responsabilidade? Porque, como tu falou, é uma coisa importante. Vocês estão ali, vocês estão na portaria, vocês colhem as ofertas muitas vezes. Como é que tu vê a responsabilidade de exercer um cargo na igreja, entendeu? Vamos dizer assim, tu não é qualquer um, entendeu? Tu tá na frente de um trabalho. Como é que tu vê a responsabilidade? Sendo jovem, né? Tu só tem 16 anos, como é que tu vê essa responsabilidade aí? Assim, Tu vê, é tranquilo, de boa, não, eu pego com muito peso, entendeu? Assim, mais ou menos. É um peso, nem tanto, sabe? Mas, tipo, tem, assim, um lado, a gente... um recul, onde a gente se diz que, tipo, é algo que a gente tá fazendo que é pra Deus, sabe? E, assim, a gente se fala que, tipo, se a gente tá fazendo aquilo, é a vontade de Deus, é o começo de uma grande caminhada, sabe? E, tipo, assim, a gente fala que... A gente faz algo de tipo... A gente útil. Pensa, útil. E mesmo se c'est quelque chose de minimal, tu vois, mas tipo, Pra alguém pode parecer, uma coisinha. Mas para as coisas assim, espiritual é uma grande coisa, né? Eu vi um dia desse, Matias, num outro podcast, um irmão tava falando assim, a igreja é o melhor lugar de testar para ver aonde Deus chamou a gente. É tipo, é um campo, né? Então, eu acho legal que o pastor dê oportunidade assim para os jovens, até adolescentes, trabalhar, que aí vocês vão testando e vendo, né? Descobrindo e na prática, né? Assim, isso aqui é pra mim, isso aqui já não é, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Então, como é que tu vê esse teste aí que vocês estão fazendo? É muito bom, tipo, porque tu tem a oportunidade, sabe, de descobrir, de saber o que é e de saber como é trabalhar para Deus, trabalhar para a igreja. Para a igreja não, né? Para Deus. Para Deus. Servir a igreja. Servir a igreja, isso aí. Servir a igreja. É uma oportunidade grande, né? Que eles dão pra gente auxiliar, por ter, assim. Eu acho muito bom também, eu acho uma boa iniciativa, que assim a gente acaba descobrindo às vezes dons que a gente talvez nem sabia que a gente tinha, né, Matias? Eu fui cantar, quem me vê cantando hoje pensa que eu cantei desde cedo, mas na verdade eu cheguei um pouquinho, fui tardio até eu começar a cantar. E foi assim, talvez um momento eu vou ter a oportunidade de falar sobre o começo, mas assim, às vezes a gente tá ali, aí o pastor chama, não quer trabalhar na mídia, né? Seu midianita. Aí tu te descobre ali que, nossa, eu acho que é aqui o meu lugar, entendeu? Aí caramba, eu tô achando que aqui eu vou me dar bem, eu gosto de fazer. E a gente acaba descobrindo o nosso chamado, aonde que a gente se encaixa, né? Dentro da obra de Deus, que não é só cantar nem pregar só, não é só isso a obra de Deus. Tem muitas outras coisas, né? Porteiro, diácono, como o Matias falou, uma mínima coisa que uma pessoa fala, é só para abrir a porta. Mas na verdade tem uma grande importância, né? A pessoa que vai abrir a porta é a primeira pessoa que o visitante talvez vai ver, né? É uma grande responsabilidade. O primeiro cliente que ele vai ver é talvez o porteiro, quem está na portaria, né? Aí você vai receber aquela pessoa, né? E fazer aquela pessoa se sentir bem, sabe? Sentir bem, acolhida. A gente não sabe como é que a pessoa chega, como é que a pessoa tá, e assim a gente tenta mostrar que aqui é o lugar certo, sabe? Exatamente. E aí, como é que tu acha que tu
tu tá desenvolvendo, Matias, esse teu carro? Como assim desenvolvendo? Tu acha que tá tomando bem? Eu acho que não fui feito pra isso. Assim, eu tô bem, tipo, eu gosto. Tu gosta? Eu gosto de ser auxiliar, assim, e me mostrar muito, tipo, de conversar com as pessoas, sabe? De Aham. estar ali na frente, tem pessoas que entram e tu tá lá, tipo, tu tá... Aquele contato com todo aquele mundo. contato com as pessoas, tipo, de falar, assim, com elas entrando, sabe? E eu acho isso muito bom. Ok. A gente tá falando agora eu quero que tu revele qual é a parte chata de ser, Ser auxiliar? de ser auxiliar porteiro. Tipo, às vezes tu não quer. Tem dias que tu acorda assim, tu tá cansado, sabe? Aí é tua semana que tem o planinho, né? É. Aí tu fala, não, hoje tô cansado, queria só sentar e ficar escutando a palavra, né? É que vocês ficam muito em pé, né? Ó, exato. Realmente, os irmãos ficam muito em pé durante o culto todo, na verdade, né? E às vezes ficar fora também. Às vezes fica lá fora, às vezes nem assiste, na verdade, o culto, né? Por isso que tem um giro, né, dos porteiros, né? Porque senão a pessoa nunca vai assistir um culto, né, Matias? Então essa é a parte. Tem outra parte, Matias, ou não? Consegue lembrar? Não, Não? não. Só essa mesmo? Só às vezes tem pessoas que gostam de ficar saindo no culto toda vez que esse povo vai fazendo serviço. Fala, Deus! Eu Ficar faço, saindo. eu faço. Eu sei muito bem o que é isso. É cada 5 segundos uma pessoa saindo. Teu braço cansa, tu ficar lá abrindo, fechando, abrindo, Deus fechando. está revelando algo nesta noite. Gente, a gente precisa falar sobre isso aqui, que não paro. Que vem pra igreja vai ficar. É a Fashion Week. É o culto todo desfilando na igreja. Meu Deus do céu. Enfim, né, Matias? Mas é isso, né? Vem a parte. Abre porta, fecha a porta, abre porta, fecha a porta, abre a porta. E até, né? Às vezes até demais, né? Matias, tu só com 16 anos, mas tu nasceu num lar cristão, como tu falou agora, sempre viveu no evangelho e tu viveu uma experiência muito cedo. O teu pai hoje é diácono, né? Ele também é quem dirige a portaria, né? Sim. Os porteiros, ele é eu não sei como é que chama. Tem um nome específico. O líder dos porteiros, né? Sim. O chefe da equipe dos porteiros lá. Mas ele também já chegou a dirigir igrejas, né? Já dirigiu igrejas, várias inclusive. E qual foi a experiência de ir com teus pais, né? Dirigir uma igreja em outro lugar, sair do Curru e dirigir uma outra igreja para uma outra cidade que vocês não conheciam. Como foi? Conta essa experiência que foi acompanhar os teus pais para pastorear uma igreja. Assim, tinha lados bons, mas também tinha lados ruins. Conte-nos tudo. Aí, às vezes assim, ele já foi o pastor da igreja de Maná, Matinha, Matiti. E assim, a gente ficava mudando, sabe? Tipo, pelo fato dele ser o pastor da igreja, a gente mudava de comunidade e ficava chato, sabe? Muda de cidade. Muda de cidade. Aí tem que mudar de escola. De escola. Aí, às vezes tu fica assim, com sentimento de medo, sabe? Porque cada vez tu muda e tu não tem algo de fixo. E tipo, tu fica mudando. Tu perde a estabilidade das estabilidade, coisas. teu repé, né? Porque assim, tinha que fazer novas amizades, tinha que conhecer novas pessoas. E assim, era bem difícil assim, ser filho assim, de um pastor, dirigente. E qual era a parte boa? Tu falou que tinha parte boa e parte ruim. Cara, a parte boa era sempre tipo, assim, às vezes eu me lembro dos primeiros cultos que ele fez lá no Maná, assim. Tipo, era bem simples, era até na casa de uma irmã. Não tinha nem igreja ainda. Era na casa de uma irmã. E tipo, assim, meu pai chegava, era criança, tipo, uns 9, 10 anos. A gente chegava, eu ajudava meu pai, sabe? Eu pegava as cadeiras e eu ajeitava tudinho. Aí sempre foi muito bom, sabe? Poder ali ajudar meu pai e ver ali o começo da igreja, sabe? O começo assim, chegando. E às vezes assim, a gente começava... começo mesmo, né? Sem igreja. Pouquinhos irmãos. Pouquinhos irmãos. E assim, os irmãos, na verdade, não tinha quase, às vezes tinha ninguém. E pra dizer, era só a irmã da casa onde a gente fazia o culto. Que às vezes estava lá. Que estava lá com o filho dela. E como é que faz culto desse jeito, Matheus? Deus faz como ele quer, Deus é especial, sabe? Aí o papai ia lá e ele começava o culto, a gente cantava hino da harpa, sabe? Cantava hino.
Aí depois ele começava a palavra, a gente ouvia a palavra de Deus, e a gente tinha um momento de oração, e a partir daquele momento, a gente orava para Deus impactar, para Deus atrair, sabe? Tipo, trazer as almas para conhecer Ele e para ter acesso à salvação. Quantos anos tu lembra que vocês ficaram lá? Lá no Maná, eu acho que a gente ficou, 3 ou 4 anos. 3, 4 anos. Eu acho. E depois dessas, orando esses tempos aí que vocês começaram, que era poucas pessoas, o que vocês viveram lá, Matias? Assim, a gente viu a agir de Deus. Porque assim, o tempo passando, nas orações, assim, perseverando, pedindo a ajuda de Deus, eu, como criança, né, na época, a gente dava pra ver o que Deus estava fazendo. E tipo, as pessoas iam vindo, eles iam vindo, chegando, a irmã falava, né, meu pai falava, assim, tem culto na casa da pessoa, da irmã e tal. Aí tipo, as pessoas vinham e convidava outras pessoas. E assim foi assim que foi crescendo o ministério lá no Maná. Tu viu crescer aquela igreja que começou pequenininha. E qual é o sentimento de ver a obra assim crescendo? Como é que você se sentiu? Assim, como eu me senti? Tu ou você já... Porque eu tô na tua visão, né? Que era criança, mas eu acho que tu consegue lembrar. Eu tinha um sentimento muito bom, porque de ver assim as pessoas vindo, tipo, pessoas que não tinham antes acesso, sabe? A essa palavra que mostra a salvação. E assim, era muito bom ver pessoas que sentiam esse desejo, sabe? De conhecer algo que eles não sabiam o que era, algo que assim, às vezes era novo para eles, sabe? E assim, ver o agir de Deus através da palavra, assim, que até as pessoas, que fazia as pessoas virem, sabe? Porque os vizinhos daquele bairro onde a irmã morava, eles escutavam. Aí, depois de um tempo, esses vizinhos foram membros da igreja e eles contaram depois que eles ouviam. Nossa, a palavra. Que bacana. Aí isso foi muito bom escutar essas pessoas falando que, tipo, eles não estavam dentro, mas estavam fora, mas estavam ouvindo. E tipo, como a gente tava, eu e a irmã, a gente estava dentro e não tinha ninguém, a gente pensava que era só ali mesmo. Vocês estavam só ali. Mas na verdade o som ia além dos muros, né? Além nem muro tinha, na verdade, que era fora. Ia pra fora da casa e vocês nem sabiam, mas estava sendo semeado na vida de alguém, né? E mais tarde vocês vê o fruto do trabalho, né? Vê que a gente não fez em vão, né? E às vezes a gente nem sabe, mas aquilo que a gente está fazendo, né? Hoje a gente não vê ali, mas Deus já está agindo, né? Já está agindo. Qual é a lembrança mais marcante que tu tem, Matias, desses anos aí que vocês dirigiram? Ou talvez de outros lugares que vocês foram? Algo assim que me marcou? Sim, uma lembrança marcante que tu tem desses anos onde vocês dirigiram igrejas. O crescimento, sabe? O crescimento da igreja, tipo, o fato das pessoas virem, sabe? Tipo, meu pai pregava e a gente evangelizava e, tipo, algo que me marcava, assim, é ver as pessoas vindo, tipo, querendo saber mais, sabe? Querendo conhecer mais. E depois se tornando membro da igreja, assim, me marcou muito. Que legal. Em todas as cidades que a gente foi, né? Graças a Deus. E, Matias, qual é a parte boa e a parte ruim de ser filho do pastor? Eu vou começar pela parte boa, né? A parte boa, assim, é que, tipo, a gente tá contribuindo para algo que é de Deus, né? A gente tá ali no lugar, às vezes, que não tem, tipo, a condição, tipo, de pregar, mas a gente tá ali, sabe? Aí isso é uma parte boa, de poder saber que a gente tá fazendo algo de útil, sabe? Pro reino de Deus. E é isso, uma parte muito boa, assim. E a parte ruim? A parte ruim é que, tipo, sendo filho, né? Sendo filho de pastor, a gente sentiu uma pressão muito grande, sabe? Porque, às vezes, tinha irmãos que falavam, é o filho do pastor, ele conhece a Bíblia de cor. Não precisa falar nada, porque ele já sabe. Ele prega, ele canta, ele sabe tudo, sabe? Tem uma exigência a mais, no caso. Um peso a mais. Peso, assim, é uma pressão, sabe? Uma pressão que tu tem que saber, tu tem que entender, tu tem que ler a Bíblia. Tipo assim, a gente é pequeno e a gente já pensa que a gente já é... Mini pastor. Um mini pastor, já sabe, já prega, já... E tem
uma ideia de perfeição também. Não pode andar errado, né? Não, tem a que gente estar é na santo. linha. Filho de pastor é santo. Não Não, pode é errar. não. Aí essa é a ideia que as pessoas tinham, sabe? Uhum. De o filho do pastor. Que tipo, era aquele jovem aquela criança que tipo, era perfeito, era uma criança que conhecia tudo, Uhum. que sabia tudo, sabe? Realmente, eu acho que muitos filhos e filhas de pastores se sentem assim. Às vezes há uma cobrança, né? Uma cobrança de perfeição, de nunca errar, porque é filha do pastor, porque é filho do pastor. E às vezes a gente acaba esquecendo, desculpa, que são pessoas, são seres humanos que estão sujeitos a errar também, né? A cometer erros, e muitas das vezes há uma pressão, uma cobrança muito grande deles, dos filhos e filhas, para que eles sejam, tem que ser igual o pai, tem que ser pastor igual o pai, tem que seguir o mesmo caminho. E às vezes a gente sabe que não é, né? Às vezes tem muitos pastores que têm filhos que se desviaram, que não estão mais na casa do Senhor, que às vezes seguem outro caminho, e isso às vezes, muitas das vezes, não tem culpa nenhuma o pai, né? Até por causa também da pressão, sabe? Da pressão das pessoas falar tudo isso e a gente fala, nossa, eu não posso fazer nada de errado, senão vai Se eu pular aqui um pouquinho fora, né? Vai mostrar uma outra imagem, sabe? Tipo, Às vezes que tem a pessoa pensa. Tem até que fingir ser outra coisa, né? Mas fingir, quando eu tô aqui eu vou fingir ser, e às vezes finge, usa uma máscara para ser outra pessoa, porque é aquilo que os outros esperam que ela seja, né? E acaba vivendo nessa mentira que se cria, não que, né? Mas muitas das vezes a pessoa cria uma imagem, o mundo, os irmãos esperam aquela imagem da pessoa, e não é bem assim. Então se tiver também essa cobrança, Matias, sobre ti. Falando de ministério, igreja e tal, eu sei, Matias, que tu tem um desejo e tu tem um chamado para ser missionário. Depois de tudo que tu viveu, Matias, tu ainda quer embarcar nisso aí de novo? eu dando desanimando o irmão. Longe de mim, tá, gente? Longe de mim. Eu acho muito lindo quem tem o desejo, o chamado de ser missionário. Eu acredito que não seja o meu chamado. Não sei se estou falando assim, mas eu acho que não tem, mesmo que a gente tenha, todos nós temos esse chamado de pregar o evangelho, mas existem pessoas que Deus levanta, né, para ser missionário, para ir, né, ir ao encontro das pessoas. E como é que é isso, Matias? Tu sempre teve esse desejo, tu sempre almejou isso, ou algum momento tu sentiu que Deus te chamava para aquilo? Como é que tu entendeu isso? Na verdade, como eu falei, né, sendo filho de um pastor que já liderou várias igrejas, a gente cresce vendo assim os milagres de Deus, né? O que Deus pode fazer através da vida e o que Deus faz, né, através da sua palavra também. E assim, eu via como é que meu pai fazia, sabe? E eu tinha meu pai como exemplo, sabe? Ele virou uma referência tua. Aí eu olhava como assim, como as pessoas... Tinha pessoa onde tinha que nunca tinha escutado falar de Deus, sabe? Aí, tipo, era uma vontade que ia crescendo em mim, de poder ir falar para as pessoas que tem um Deus que pode salvar, tem um Deus que pode mudar a tua vida, sabe? Aí isso era um desejo do meu coração. E no momento que eu entendi isso, né? No momento que Deus falou comigo através disso... Quando é que parou de ser um desejo e tu disse assim, não, esse é realmente o meu chamado, Deus confirmou? Como é que tu... Ele confirmou através de uma profecia do pastor Collins, pastor que veio aqui um dia no pregar, e tipo, ele falou que eu ia ir mais longe do que o meu pai já foi. E aquela palavra ficou na minha mente até hoje. Aí eu falei, meti isso, eu guardei no meu coração, e isso tipo, foi algo que Deus me falando que isso era o meu chamado, sabe? De ir além, de mostrar para as pessoas que tem um Deus que existe, tem um Deus que pode mudar a situação, pode mudar vidas. E isso só fez meu desejo crescer ainda mais. De ir além dos muros de, tipo, uma igreja, sabe? De ir além e pregar o evangelho. Então esse desejo estava ali e o Senhor confirmou isso através de profecia que esse realmente era a direção que tu ia tomar. E como é que tu vê esse chamado missionário? Como é que tu enxerga isso na tua vida?
uma bênção. Eu acho assim, uma bênção de poder assim ter recebido a resposta de Deus me falando que isso seria meu chamado, sabe? Isso é uma bênção. Porque, tipo, como tu disse ainda agora, que isso não é um chamado de todo mundo. Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Exatamente. Aí assim. E hoje em dia muita gente às vezes é chamado, mas não quer mais, né? É. A gente vê hoje em dia todo mundo quer ser outra coisa. Ah, eu quero ser isso, quero ser médico, quero ser advogado. E a gente vê que as pessoas estão perdendo o almejo, né? A vontade de ser alguma coisa ministerialmente, né? Dentro do reino. Ah, eu quero ser isso. E pelo menos eu conheço muito poucas pessoas que querem ser de fato missionários, né? Tem muita gente que não quer, né? Porque até assim, é difícil, né? É difícil. Há um preço a se pagar. É. E como tu tá te preparando para isso, Matias? A gente sabe que é como tu falou, uma grande responsabilidade, existe um preço a se pagar. Como tu falou, nem todo mundo foi chamado para isso. Como é que tu te prepara para isso? Assim, eu me preparo, tipo, me falando assim, vai ter um tempo onde, tipo, eu vou ter que abandonar coisa, abandonar projetos, abandonar algo que eu queria, sabe? Tipo, um trabalho, como eu quero ser bombeiro, sabe? E às vezes eu coloco na minha cabeça assim, como Deus me chamou para evangelizar, assim, se tem um momento onde ele falar, tá, ser bombeiro não é pra ti, tu deixa esse de lado, tu vai te embora. Assim, eu deixo, sabe? Tipo, eu coloco no meu. Tu já meu tá coração. pronto pra isso, já te preparou. Eu já coloco isso na minha mente, sabe? Abrir mão. Abrir mão das coisas, abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, assim, pra poder falar da palavra de Deus. Essa é a vida de um missionário. É igual Jesus, né? Não tem nem onde repousar a minha cabeça. Muitas das vezes, né? A gente paga um preço muito grande, né? A gente tem que abandonar, abrir mão, renunciar a muitas coisas. Só isso, Matias? Só isso que assim que tu te prepara, ou tem outra preparação? Se tu fala, não, isso aqui, eu leio muito, eu faço muita busca, ou não? Sim, claro, né? Assim, para o estudo da palavra, assim, eu gosto muito de assistir vídeos de pregadores, de pregação, se pegando a referência na Bíblia, sabe? Aí eu gosto de assistir muito. Qual é a tua referência de pregador que tu gosta de ouvir? O Júnior Trovão. Júnior Trovão? Eu gosto muito das pregações dele, que são impactantes. Só ele, não tem outro que tu ouve? Pastor Eliseu também. Eliseu Rodrigues. Que veio aqui, né? Na Central, acho, né? Foi em Caína. Na Central, acho que não tive a oportunidade de ver ele, eu acho. Não me lembro mais. Aí é isso, ele... Duas referências, assim. Essas suas referências de pregador, bacana. Então tu gosta do pentecostal mesmo? Pentecoste. É porque eu sou neto de uma irmã pentecostal. Pois é, né? É a irmã do coque, gente. A irmã da oração. A gente aqui é bleia, viu? Aqui é bleia de gente que marcha no fogo e marcha em revelação e profetiza. Aqui essa igreja é poderosa. Então, Matias, a gente falou de chamado missionário. O que tu acha que tu precisa mais do que tu acha que tu tá precisando para te chegar mais perto do teu chamado ainda? O que ainda falta para ti? O que ainda falta? Falta sim, que falta. O que tu acha assim? Falta eu orar mais, falta eu... Não sei, qualquer coisa. Falta eu orar mais, buscar mais, né? Mais da palavra, assim. Conhecer mais sobre aquilo que eu quero espalhar, né? Porque se tu quer espalhar algo que tu não conhece, não serve pra nada. Fica mais difícil, né? Fica mais difícil. E aí, é isso. Como é que tu gosta de... Como é que tu encara ler a Bíblia? Tu gosta? É uma coisa que tu te esforça? É uma coisa que ainda te dá trabalho? Como é? Sim, não dá trabalho, mas às vezes tu não encontra tempo, sabe? E tipo, às vezes tu acaba esquecendo de ler, porque assim, tu fala, eu vou ler daqui 2 horas, eu vou ler. Aí vai passando as 2 horas, depois... Passa o tempo, aí vem a preguiça. Aí assim, é uma luta, sabe, pra ler, mas tem que ler. Tem que eu acho mais difícil guardar a constância, né? A constância, isso aí. Com certeza. E olha, eu vou te falar uma coisa, Matias. Se nessa idade não tá achando tempo, vai só piorar depois, viu? Vai só piorar depois, porque quando a gente começa a trabalhar, meu filho, meu Deus do céu, eu falo isso por experiência própria. Eu sempre tive muita dificuldade de ser constante, assim, nem ser constante, de começar. Porque como eu sempre fui do ministério de louvor, então pra mim eu pensava que era só cantar.
E Deus cobrava de mim para mim começar a buscar mais, a ler mais a palavra de Deus, a conhecer mais a palavra de Deus e tal, a orar, a buscar mais a face de Deus. E quando eu falei, não, agora eu vou criar vergonha na cara, vou estabelecer o meu devocional e tudo. E quando eu consegui, eu fiquei muito feliz. Mas, Matias, meu irmão, depois que a gente começa a trabalhar, a gente entra na vida profissional, aí que a gente vai saber falta de tempo. Eu tive que fazer meu devocional no trabalho hoje. Às vezes é muito difícil, gente. Às vezes chegar no trabalho e tu diz, cara, eu não orei hoje. Ainda não nem tomei banho. Eu não tenho. Gente, então. Existe um irmão aqui que ainda não tomou banho. Gente, chegou agora no trabalho. É assim, vida de trabalhador, né? Mas é assim. Então, eu acho assim, o conselho que eu dou pra ti, Matias, e pros jovens adolescentes que estão assistindo a gente, é aproveitar esse momento agora para estabelecer uma rotina de devocional. Por quê? Porque vai ser muito mais difícil depois, quando vocês tiverem muito mais coisas para fazer, quando vocês for para a faculdade, quando vocês entrar na vida profissional ativa, vai ser muito mais difícil, porque vai faltar tempo, vocês vão ter que se organizar. E se você já estabeleceu isso, essa rotina na sua vida, aí vai ser mais fácil estabelecer. Então, agora é a hora, Matias, de buscar, de bater o pé e dizer, não, vai ser, eu vou ter que dar um jeito, sabe por quê? Porque vai ficar mais difícil depois. E tu falou do chamado e tal, se precisasse abrir a mão de alguma coisa, tu falou de ser bombeiro, né? Tu é pompier voluntário aqui, a Curru. E como é ser bombeiro? Assim, é algo de muito bom, né? Porque assim, é uma profissão que eu quero exercer desde criança, sabe? Uhum. Tu sempre quis? Sempre quis, desde criança sempre quis ser bombeiro. Uhum. Eu falava todo o tempo, queria ser bombeiro. Uhum. E assim, pra mim é uma grande oportunidade de poder fazer essa formação, né? Uhum. De bombeiro, de poder conhecer a profissão e de praticar ela, sabe? Como é que é ser bombeiro, Matias? Como é que é ser bombeiro? Qual é a coisa assim que tu disse? Eu pensava que era assim, mas não é. Porque às vezes a gente tem uma ideia, né? A gente cria uma ideia de uma profissão, de um negócio, aí quando a gente chega a gente fala, não era bem assim que eu imaginei. Assim, a minha visão de ser bombeiro era tipo... Só apagar fogo. Só apagar fogo e tu fazia isso sozinho. Tu ligava a mangueira. A mangueirazinha, tu pegava. A mangueirazinha que tem esse tamanho aqui, ó. E pesa que só aquele negócio, pesado, né? Ainda quando vem a pressão da água é mais forte ainda. É mais forte ainda, é verdade. Eu pensava que era só segurar aquilo e ficar ali jogando água. Uhum. Jogando água pro fogo apagar. Uhum. E depois acabou. Pronto. Isso era a minha visão. Uhum. E como é que é de verdade? Tá? Assim, depois de ter começado essa formação, né, eu pude ver que assim, ser bombeiro é um trabalho de equipe, onde tem tu tem um rolo. Cada rolo é muito importante, tipo, cada coisa tem que estar bem feito e bem colocado, porque se tiver um errozinho, acaba colocando em perigo todos, né? Todo o chefe. Toda a equipe faz algo. Cada um tem o seu lugar, a sua área de onde atuar. Isso aí. Aí se um errar, todo mundo tá no problema. E qual é a parte mais legal que tu acha do bombeiro, assim? Uma parte mais legal, assim... essa é a parte que eu gosto, essa é a parte que eu acho legal. Tudo tem os seus pós e os contras, né? Eu acho assim na vida. Qual é a parte legal que tu gosta? A parte mais legal que eu acho, assim, é tipo de poder fazer as manobras. De poder ver como é que faz, como é que coloca aquilo, como é que acaba fazendo... como é que acaba... como falar isso? Como é que desenrola o... Não, assim, tipo, como é que tudo é colocado em lugar, como é feito. A organização de tudo, sabe? Pra poder apagar um fogo ou salvar a vida de uma pessoa, assim, porque é muito complexo, sabe? Aí é muito bom, tipo. Qual é a parte mais difícil? Menos legal? Assim, tipo, falar essa parte eu não gosto muito. Tem muita coisa assim que tu tem que guardar em mente, tipo, que tu tem que aprender par cœur, assim. Tem que ser de cor. Tem que ser de cor e tu tem que saber. Tu não tem direito ao erro, senão acaba prejudicando
a pessoa o que tu tá fazendo, sabe? E tu tem que saber cada gesto, cada coisa que tu vai falar, que tu vai fazer. E tu tem que ter certeza, sabe? Tem que ter, tu dois être sûr de toi. Tem que ser confiante naquilo que tu tá fazendo. E como é ser um bombeiro crente? O bombeiro crente? Assim, além de ser bombeiro, enfin, pompier volontaire, né? Tu tá indo, né, nessa via, né? Pra ser de fato um bombeiro. Só que tu tem uma fé, tu acredita em um Deus. Como é que tu vê, como é que tu te enxerga como um bombeiro crente lá? Tu acha que é um plus, é difícil ser bombeiro crente naquele meio, ou tu acha não de boa? Não, assim, é de boa, até por causa que é uma formação, sabe? É uma formação onde, tipo, não tem muito, assim, lugar de falar, sabe? Tipo, tu sempre tá fazendo algo. Não tem E, tipo, não tem momento onde tu vai falar... de debater a fé. Aí tu sempre tá fazendo alguma coisa, tu tá... sempre tem alguma coisa pra tu fazer, sabe? Pra tu, porque justamente a gente tá preparando um concurso que a gente vai ter. E, tipo, a gente tá aprendendo as manobras. E tu tem que... Tu tá ali aprendendo, escutando e fazendo. E praticando, sabe? Aí tu tá ali naquele momento ali, não tem onde debater da nossa fé. Da nossa fé. Mas tu acha que tem lugar ali pra falar, porque tu é bombeiro, crente e missionário. Então, até ali eu acho que tu também tem uma missão. Sim. Como é que tu enxerga isso aí? Assim, eu enxergo assim de ter oportunidade, porque às vezes tem um turno, né? Eu ainda não faço isso, né? Porque eu só sou... só informação jovem ainda. Bombeiro, Aí, tipo, é uma oportunidade, tipo, poder falar, né? Compartilhar. Poder, compartilhar com outras pessoas. Tipo assim, eu vejo de uma maneira que quando eu exercer essa profissão em nome de Jesus, se Deus quiser, né? Tipo, tu tem a oportunidade de falar com uma pessoa que talvez vai morrer ou vai acontecer algo com essa pessoa. Que tem risco de vida, né? E antes disso acontecer, tu pode falar, tu pode falar naquele momento pra essa pessoa ser salva. E isso é na vantagem. Com certeza. Qual foi o momento, Matias, dessa tua... de lá pra cá, de 0 idade até os 16 aqui, qual foi o momento assim que ficou marcante, assim, que tu diz assim, eu vi a mão de Deus agindo, assim, qual foi o momento que tu te lembra, que tu diz, nossa, Deus agiu aqui poderosamente? Tu te lembra? Assim, De um momento assim, marcante que tu consegue te lembrar? O momento que tu viu Deus agindo, tu falou, meu Deus, a mão de Deus agiu aqui. É quando eu vi Deus libertando, acho que foi um amigo meu de infância, eu acho que foi até no Maná, que eu vi que ele não queria saber. Eu era amigo dele, sabe? Mas, tipo, ele não mostrava pra mim que ele não queria. Mas, assim, eu convidava ele não queria, sabe? Ele não queria mesmo. Não queria vir pra igreja. Até porque na família dele tinha muitos problemas, sabe? O pai dele bebia, a mãe dele, tipo, não ficava em casa todo o tempo. E tipo, eu convidava, ele não queria. Aí eu fiquei assistindo isso, eu acho que muito tempo, sabe? 1 ano, eu acho, que eu tinha amizade dele, era no Maná. A gente era muito amigo, assim, e um dia eu falei, vem, né? Vem, você rapidinho, só pra tu ver como é. Aí ele foi lá, aí ele assistiu o culto e justamente nesse dia o papai pregou sobre a salvação e o que Deus podia fazer, sabe? Mudar a tua situação. Aí justamente naquele momento ele estava ali escutando e eu vi ele se emocionando, sabe? E tipo, depois quando o papai acabou de pregar e fez o apelo. Ele fez o apelo justamente. Aí eu me dobrei assim pra convidar. Quando eu vi, ele já tinha levantado. Já tava lá. Já tava indo lá e eu só fiz de acompanhar ele. Aí meu pai orou pra ele. Aí eu também tava lá, sabe? Eu fiquei com ele. Aí ele foi liberto depois de dia. Depois a gente ficou orando. E eu acho que o pai dele, ele acabou parando de beber, eu acho.
Eu não me lembro muito bem, mas ele acabou parando. Uhum. Eu não escutei mais, que a gente conversava muito, sabe? Uhum. Ele não me falou muito mais do pai dele. Hoje você não tem mais tanto contato? Não, Aham. porque faz tempo, sabe? Muito tempo. Muito não, mas tipo... Alguns anos já. alguns anos. Aí tipo... Aí tu viu naquele dia lá o anjo de Deus... um convite que tu fez várias vezes. No dia que ele foi lá, Deus tocou a vida dele. Bacana. Bom, a gente tá chegando no final. Eu acho que essa é a última pergunta. A minha pergunta, no caso, né? A gente tá aqui com o Matias. Provavelmente, quando esse vídeo for pro ar, eu acho que o Matias não vai estar mais aqui, né? A família do Matias está em processo de ajeitando, né? Tudinho, colocando em ordem as malas. Que eles vão se mudar daqui, vão em breve estar se mudando. E eu quero saber do Matias como é que ele tá vendo essa mudança futura, né? Como é que tá, Matias? O coração tá apreensivo, tá nervoso, tá ansioso? Tá tudo! Tá nervoso, animado? ansioso, tá tudo. Me conta, como é que tá o coração? Como é que tá... Como é que tu tá esperando essa grande mudança, né? É uma grande mudança, é um outro país... Mudança total. Mudança de ambiente. de tudo, de 0 a 100 agora vai mudar. Como é que tu tá vendo essa situação aí? Que tu não escolheu, né? Não. Que são coisas que acontecem na vida. Assim, eu tô... O coração fica triste, né? Triste, angustiado, com medo, sabe? Com medo de ir num outro lugar que tu não conhece, tu não sabe. Mas justamente isso vai acabar me preparando, né? Pro chamado. Tipo assim, de conhecer algo de novo, novas pessoas, sabe? Sair do teu conforto e ir pra outro lugar. Meu coração tá muito triste por ir embora, sabe? Daqui de Cubu, onde eu cresci, onde eu fui pra école maternelle até o liceu, sabe? Essa maior parte da vida, né? Mas também mudando, sabe? Como meu pai foi, né? A gente ia voltar. Já tá um pouco acostumado também, né? E assim, é muito triste de sair de uma igreja onde eu sempre vim com a minha avó, com meu pai, com a minha família, sabe? Desde o coral das crianças até hoje o Conjunto Atual de Cristo, dos jovens. E assim, é uma mudança bem difícil, sabe? De ter que ir longe da família, das amizades, das pessoas que tu ama, sabe? E isso é bem difícil. O que tu vai mais sentir falta, tu acha? Eu vou mais sentir falta da família, claro, né? Sempre vai ser da família, dos primos, os primos abençoados, muito chato também. Mas que eu amo muito, mas que eu amo muito e assim, ter que ir embora de ter que ir longe, sabe? Das pessoas que tu ama e que tu tipo, é tua família, né? Tua família, ter que ir embora da tua família assim é muito pesado. Porque a igreja acaba se tornando uma família, né? A gente se vê todo dia, toda semana a gente está se vendo. A gente cria um laço familiar, né, na igreja. A gente é uma família, a gente vira... Matias diz, a gente é o corpo de Cristo ali. A gente cria laços de amizades e tal. E tu acha que é mais isso que tu vai sentir falta, Matias? Sim, senti muita falta, muita. E qual é as tuas expectativas? Como assim, de ir embora? Nessa outra cidade, qual é a tua expectativa? Não sei justamente, je sais pas como é tonto. Tu não consegue te esperar? Não sei, só lá no momento, ver lá, como é que Deus vai fazer, como é que vai acontecer. Gente, eu sou muito coisa, não sei tu, Matias, mas eu tenho muito medo de grandes mudanças, assim, eu sou meio medrosinho, sabe? Eu acho que eu não dormia durante 2 dias. Eu acho que assim, é a primeira mudança radical, sabe? Tipo, até porque a gente sempre ficou aqui na Guiana, sabe? A gente só mudava de comino, mas agora vai ser outro... já vai para outro país, né? Outro país, outro lugar. Então é mais diferente, vai sentir realmente a diferença, a mudança, né, de atmosfera, até cultural, né? Porque... E da Guiana, o que tu vai sentir mais falta, fora a família? Fora a família? Assim... O tempo, sabe? Clima, né? O clima. E também, assim, eu ia falar a praia, mas não. Aquela praia de água azul, né? Transparente, aquela... Nossa, praia lindíssima, né? Vamos falar o contrário. Olha, mas eu acho que nossa, se bem que tem praia lá na França, né? Acho que não é tudo assim. Mas não é bonita como a nossa. Tá bom. E a comida, Matias, não vem nada assim de falta da comida, né?
Principalmente Não vai ter esse amadraço lá. Não vai ter fazendo poesia. Não sei se deve ter por lá, né? Sei lá. Deve ter. Mas não deve ser a mesma coisa. Não deve ter como aqui, né? Que aqui em todo lugar tem. Então, Matias, fora isso, nada mais? Não. E como é que vocês estão se preparando para essa grande mudança aí? Como assim? Já tá tudo no esquema? Já tá tudo no esquema, a gente só tá preparando mesmo a casa, né? Arrumando, colocando tudo dentro da caixa, né? Fechando. A parte melhor, né? Essa daí, meu Deus do céu. Arrumar. Gente, quem já se mudou, não sei você, meu Deus, é um caos. É um caos. Às vezes tu acha assim, coisas que, por exemplo, tu tinha perdido. Nossa, gente, se você é pobre, tem muito bagulho. Gente, vocês querem descobrir quem tem mais bagulho? É o pobre. Gente, a primeira vez que a gente se mudou lá em casa, mas a gente jogava e aparecia. E aparecia coisa. Eu falava, meu Deus, mãe, joga tudo esse negócio no lixo. Gente, não parava de aparecer coisa. Eu não gosto de fazer nem mala, né? Eu amo viajar, mas eu detesto fazer mala. Que dirá fazer caixa e mala de mudança? Horrível. Então, por aí, esse Matias está em plena arrumação. Escola, Matias, tudo isso já tá tudo ok já? Já, só falta achar outro liceu, sabe? Pra poder transferir o meu dossiê, pra poder estudar lá. E tipo, a gente já tem uma casa lá, já tem. Esperando uma vocês. casa não, mas tipo um Airbnb. Um lugar pra vocês. Pra gente ficar lá. Qual região vocês vão? Muito bom, você vê a Toulouse. Ok. Final de Toulouse. D'accord. E tipo, a gente já vai lá pra procurar uma casa definitiva. Sabe? Legal. Já tem um lugar pra ficar já. Ok. Eu e meu pai, porque vai em primeiro eu e meu pai e depois vai a minha mãe e meu irmão. Vamos perder um missionário, mas vamos mandar eles às nações, né, gente? É essa. Fazer o quê, né? Não quero dizer nada, mas já dizendo, né? A maior parte dos missionários sai da onde? Daqui do nosso corpo. Não falando, né? Mas a verdade precisa ser dita. Tipo, Os nossos missionários aí, né? Um grande abraço pro pastor Etienne, pastor Natan, pastor John, né? Quem mais, gente? Desfila O Mopotê, que está lá. Não sei qual é Diácono Potê, não sei. Não sei. Desculpa, Mopotê, não tô lembrado do seu cargo, mas um abraço para você e para Francine e fora os outros irmãos, né, que estão para lá, irmã Rosirene, irmã Liliane, com o irmão John, tantos outros que foram. Se eu esqueci alguém, me perdoe. A irmã Aira, que está dirigindo, né, a Denise, né, meu Deus do céu, quem diria, né, amiga, Deus te abençoe com anos que eu amo de coração. E tantos outros que saíram daqui do Curru e estão exercendo lá. Realmente Deus tem um mistério aqui com o Curru, que Deus continue abençoando. Quem sabe daqui com os anos a gente vai ver o missionário irmão Matias, né? Matias Não diz profético aqui, hein? Talvez ele volte daqui 10 anos. Profético, deve estar vivo pra ver isso. Recebo. No nome de Jesus. Então chegamos no final da nossa entrevista, né? Do nosso bate-papo aqui. Eu vou passar agora para as perguntas do conjunto, Matias, que eles deixaram para ti, as curiosidades que eles querem saber. Agora não tem mais mistério, que a gente desvenda, né? Quem é que vai vir e para o que vai vir, porque antes a gente não sabia, né, gente? A gente mandava pergunta assim. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Vou traduzindo, não precisa, não tem problema. Ok. A primeira pergunta é: você sempre teve nos caminhos do Senhor? Sim. Eu acho que foi respondido no começo, né? Porque tu nasceu no evangelho, e sempre tive no caminho. não conheceu outro lugar, Matias. Quando foi a primeira vez que você escutou falar da Bíblia? Como eu falei no começo, né, através de historinhas de dormir, né, desenhos e através das pregações do meu pai também. Em casa, né? Já começa em casa, né? Tu é batizado no Espírito Santo, Matias? Então acho que essa pergunta aqui vai fazer sentido. Tu sentiu uma diferença em pregar depois de ser batizado no Espírito Santo? O antes e o depois, tu acha que mudou?
Ou tu sentiu uma diferença? Sim, tipo, antes, assim, eu pregava assim, eu pregava assim, falando, tipo, pregava explicando, sabe? Mas, tipo, depois que eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu pregava, eu sentia mais a presença, sabe? Eu sentia mais que, tipo, não era eu naquele momento lá, é tipo que eu tava aqui olhando, tipo, não era eu, sabe? Mas era Deus, tipo, pregando o controle, sabe? Tu sentia mais que a tua vida era um instrumento ali. Ok. Depois do batismo, eu senti Depois isso. do batismo, tu teve essa impressão, né? Qual é o teu esporte preferido? Futebol. Fica fácil, né? Que eu Futebol. falei no começo. Futebol. Não, essa eu vou deixar pro final. Qual é o versículo... essa é boa. Qual é o versículo que te encoraja, que te dá força? Como Versículo. como missionário tu tem que ter, como pregador tem que ter. Olha, Jesse, eu não Teu versículo preferido, assim, que tu lê esse versículo e fala, cara, esse versículo aí, eu tenho um versículo que eu amo, que assim, é o meu versículo preferido. É o Salmo 24. Salmo 24. Eu lembro muito pra minha vida, assim. Qual é o Salmo 24? É o... Perguntou pro Matias. Matias, qual é esse Salmo 24? Eu sei qual é. É o que fala levantai-vos a portais eternos, né? Eu acho que é esse, não é esse? Isso. Eu vou verificar aqui. Meu Deus. Faz tempo que eu não li esse, mas Olha. é o meu versículo-chave, né? Mas faz tempo que eu não li. Eu vou olhar aqui agora, que eu trabalho com provas, Matias. Do Senhor até a É isso que eu falei, não falei? Do Senhor até a sua plenitude, e todos aqueles do mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará à sua lugar sante? Aquele que é limpo de manso, puro coração e não entrega sua alma à vaidade nem julga enganosamente. Aí, 7. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos a entrada das entradas, para que entre o Rei da Glória. Gente, esse salmo é realmente muito lindo. E, como pregador, qual é o teu livro preferido da Bíblia, então? Provérbios. Provérbios? Que assim, o provérbio dá muitas chaves, sabe? Uhum. Ele dá, tipo, ele te dá como tu pode conseguir, como tu pode... te dá muitos conselhos pra vida, assim, muitos desuti, pra tu conseguir, pra tu chegar. É o teu livro preferido, então. O meu livro preferido é o Evangelho de João, gente. Não sei se eu já falei, mas se não falei. Eu sou apaixonado por esse livro, eu acho que eu já li trocentas vezes, mas eu sempre que eu leio, assim, sempre tem uma verdade espiritual que me impacta. Então eu gosto muito do Evangelho de João. O Matias é o Provérbios. E falando de versículo, qual é o teu louvor do momento, então? Louvor? Tua música do momento, que tu tá ouvindo bastante agora. Ou uma que tu gosta muito. Eu canto ele aqui? Se tu quiser, fica à vontade aí. Quem sabe uma gravadora não te descobre. É um bem pentecostal, sabe, que eu gosto muito, que é um hino que a minha avó gosta muito de escutar também, que como quando eu ia pra casa dela, ela escutava. Não, é Vaso. Não conheço, de quem é? A cantora, Lembra assim, de eu quem? nunca vi o nome da Qual cantora, é só essa escutava cantora? o hino, era o Vaso de Barro, não é, Vaso de Madeira, fogo não suportaria. Vaso de ouro, não é vaso de ouro porque a glória não é sua. Vaso de prata o tempo vai lhe ofuscar. Vaso de madeira o fogo não suportaria. Mas vaso de barro hoje é assim que eu vou te chamar. Não conheço, gente. Preciso pesquisar esse hino. Não conheço. Aí fala, é matéria-prima tirada do chão que eu abato, que eu exalto em minhas mãos. É um corinho de fogo. Eita, corinho de fogo então. Esse é o teu louvor do momento. É o de sempre ou é o que tá ouvindo agora? Não, de sempre. De sempre. E tem um que tu tá ouvindo muito agora? Aí Não. dá logo a dica pros irmãos ouvirem aí. Não. Qual é o tipo de hino que tu gosta de ouvir? Fora os corinhos de fogo. Só no pentecostal que eu Gosta, gosto mesmo. tu gosta mais de pentecostal? Tá bom. O nome é do manto mesmo. Qual é essa aqui eu já fiz? Como tu te vê daqui com 10 anos? Como é que eu me vejo? Como é que tu te vê? Como é que tu te imagina daqui com 10 anos? Como é que eu posso falar isso? Como é que tu te imagina a tua vida? Eu me imagino assim,
com 10 filhos. Caramba! Não, eu imagino, como eu falei, eu me imagino pregando a palavra de Deus, Uhum, tendo a minha família uhum. por perto. E é isso. Amém. Só, Matias? Eu acho que eu fiz todas, gente. Eu acho que eu já fiz todas. Fiz todas. Então, Matias, fica o espaço para te despedir da galera. A gente chegou no nosso final. Ai, desculpa, gente, ainda bem que a produção tá aí. Gente, antes do Matias se despedir, ele vai falar o que ele pode e ele não vai falar o que ele não pode. O que tu pode falar pra gente, Atalaia? Fala pra nós. O que eu posso falar? O que tu pode falar? Uma coisa que tu queira compartilhar com todo mundo. O que tu pode falar? O que é que eu posso falar? Pode ser sobre ti, pode ser sobre qualquer coisa, uma coisa que tu pode falar. Posso falar? Não sei. O que eu posso falar? Tem uma coisa assim que tu queria. Uma curiosidade tua que ninguém sabe, uma coisa que ninguém sabe, mas que tu queira falar. Tipo, ninguém sabe, mas eu sou bom nisso. Ah. Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. É uma pergunta simples, mas difícil, né? É fácil, mas nem tanto. Porque, tipo... ninguém sabe. Pode ser uma coisa que ninguém sabe, ou não, tipo, uma coisa que tu quer falar, o que eu posso falar? Não sei, Matias, agora nem nada tá vindo na minha cabeça, mas sei lá, vamos lá, o que eu posso falar? Eu fui batizado com não sei quantos anos, entendeu? Qualquer coisa, entendeu? O que tu pode falar? Aí o que eu não posso falar? Eu não posso falar que o dia no dia que eu me batizei aconteceu um negócio, mas não vou falar que é, entendeu? Pode ser uma coisa assim. Assim, Nada mesmo na cabeça? Nada, Matias. não. Que tu pode falar? Não tem nada de uma curiosidade tua que ninguém saiba? Nada. Eu tenho uma mancha no pé esquerdo, não sei. Oxe, não. Tenho uma tatuagem. Tá aqui, Pedro. Não, Jess. Tipo, Não? Então uma coisa que tu não pode falar, então. Também não tem? Eu tenho essa aí, é que tu até falou ainda agora, eu mijei na cama quando eu tinha, eu acho que 12 anos, uma vez. Então Mas fazia muito tempo, Quantos anos? 12, mas fazia muito tempo. Então é isso que tu pode falar, porque tu acabou de falar. Pois é, vai. Pronto, então tá vai feito. falar. O que o Matias pode falar é que ele mijou na cama até com os 12 anos. Até não. Ouvi uma vez, com 12 anos, eu mijei na cama. que na casa foi ontem. Foi ontem, segundo o irmão Luiz, a gente acabou de colher as informações. E o que tu não pode então, Matias, falar? Que eu não posso falar? Que E tu como fala? é que eu vou falar se eu não posso falar? Tu dá só um detalhe, mas deixa o mais importante ficar aí na curiosidade do pessoal. Tem alguma coisa que tu lembra? Uma situação engraçada que aconteceu em todos esses anos aí de liderança do pai? Deve ter acontecido alguma coisa meio engraçada aí. Uma irmã que errou o playback. Sim, uma vez que... eu não posso falar, né, no caso, eu sou da Nenê disse. Vou lá, não né? pode. Ou, tipo, coisa o nome da irmã, do irmão. Não, é que eu quebrei algo que não tinha que ser quebrado. Da igreja. Da igreja. Uhum. Eu quebrei assim, eu acho que era na matinha. Eu quebrei algo que não tinha que ser quebrado. Uhum. E não fiz de propósito, aí acabei quebrando. E... E eu escondi até hoje. Meu Deus, a mão do Senhor pesada. Brincadeira, gente. Então deixa o espaço agora pro Matias se despedir de vocês. Talvez, Matias, quando esse vídeo for pro ar, você não vai estar mais aqui com nós. Eu só quero aproveitar, antes de tu te despedir, de te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo teu privilégio de ter sido teu líder espiritual, teu regente. Foi muito bom te ter aqui em conjunto. Já estou me despedindo muito tempo antes da hora. Mas é porque esse vídeo vai sair mais pra lá pra longe. Mas foi um prazer te ter conosco, Matias. Tu foi um jovem sempre esforçado, dedicado nas coisas de Deus. Eu fico muito feliz de te ver
inteirado e ativo na obra de Deus. Sempre foi muito bom, eu sempre gostei muito de trabalhar contigo nas coreografias, né? Porque o Matias aprende muito rápido e sempre fez muito bem. Então eu sinto muito tua falta, Matias, aqui, muito Eu mesmo. também. Infelizmente, às vezes a gente tem que perder, assim, algumas pérolas que Deus dá pra gente. Mas é isso, gente. Matias, fica contigo o espaço. Mando um abraço, né, para todos os meus primos, minha família, os jovens do Coral Atalaia de Cristo. Um beijo, um grande beijo para todas as pessoas, assim, que eu criei um laço de amizade. E eu mando um grande abraço para um amigo meu também, o Yuri. E eu queria falar que Deus tem grandes planos na vida dele. E eu mando um abraço para todo mundo. Yuri, Deus tem o plano na tua vida, viu? Gente, eu vou chorar agora. Ai, gente. A gente terminou um pouco baixo astral. Bem Eu comecei médio. lá em cima, eu tô começando meio baixo hoje. Mas faz parte, gente, despedidas e reencontros, mas eu acredito que a gente ainda vai. Eu espero reencontrar o Matias lá na frente e a gente vai testemunhar daquilo que Deus fez e ainda vai fazer na vida e através da vida dele. Que a nossa vida, o nosso conviver possa ter trazido um diferencial, pode ter inspirado ele em alguma coisa para a vida dele mais tarde. Vou convidar a equipe para a gente terminar todo mundo juntinho Não aqui. pode falar daqui 10 anos? Talvez. Gente, muito obrigado a Gente, vocês não que passa. ficaram até aqui conosco. Um beijão, até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau! Eita, Jess, só que tu ia chorar. Foi muito emocionante essa parte. Abração, Matias. Eu não vou nem mais Tchau, falar galerinha. mais nessa, depois eu vou chorar de novo aí.